Olá, meninos e meninas! Bora para mais uma aula? O assunto de hoje é Guerra Fria. Você certamente já ouviu falar, talvez já estudou em outra disciplina, né? Geografia costuma estudar esse assunto. E hoje você vai ver esse mesmo assunto do ponto de vista da história, né? A geografia, que vai lidar nesse momento com esse assunto aí, numa perspectiva mais de geopolítica, e se política nada mais é que mediação de conflitos, então veja, geopolítica seria mediação de conflito da terra ou de território, e aí debaixo desse território tem os recursos, enfim, são esses conflitos aí que são do interesse da geografia. E aí a Guerra Fria, nesse mundo geopolítico aí, é um assunto importantíssimo, talvez um pouquinho de ciência política, um pouquinho de sociologia também, mas na história esse assunto também tem que ser tratado, tem que ser abordado. Você vai ver que tem uma pegada diferente quando é um historiador falando de Guerra Fria, porque nos interessa sempre o contexto, mas o desenrolar dos fatos, uma fase depois a outra. Então, mesmo que você já tenha iniciado seus estudos, já está por dentro desse assunto, dá uma moralzinha aqui para você ver do ponto de vista histórico, né? O que foi esse evento, esse período da história mundial, recente período, terminou há pouco tempo, chamado de Guerra Fria. Por definição, trata-se de um tempo de conflito não armado, então foi uma guerra, mas não uma guerra quente, graças a Deus, foi uma guerra fria, porque não há esse enfrentamento bélico e direto entre as duas potências rivais desse contexto. A imagem que está dando início à nossa aula, aos meus slides, já dá a entender. De um lado eu tenho os Estados Unidos, né, como a potência capitalista e todo o seu modus operandi dentro desse sistema. Do outro lado eu tenho a União Soviética, presidida pela Rússia, liderada pela Rússia, dentro de um sistema socialista, de um Estado forte. Ambos os lados, como está bem retratado na imagem, muito bem preparado, muito bem armamentado, vamos dizer assim, de posse de muitas armas, de bombas, enfim, com um poderio bélico de respeito. E é exatamente por conta desse poderio, dessa capacidade bélica, que o enfrentamento de fato, que o enfrentamento quente não acontece. Há um respeito de ambas as partes e uma consciência que dizia que se esse enfrentamento acontecer, se nós brigarmos um com o outro, não é só uma questão de eu destruir você e você, ou você destruir a mim. É de destruirmos a nós todos. As nossas armas são tão poderosas que nós podemos destruir o mundo, né? Uma frase que define bem, me falha a memória agora do historiador, do estudioso que falou essa frase, mas eu gosto dessa frase. Você pode até ter ouvido falar dela já. Guerra Fria nada mais é que um tempo em que a paz é impossível, mas a guerra é improvável. Impossível porque existe muito ódio, e existe uma briga ideológica, né? Basicamente isso, é uma guerra ideológica, é um enfrentamento simbólico, é eu querendo te provar que o meu sistema é melhor que o seu e você querendo me provar a mesma coisa. Então, é basicamente esse enfrentamento ideológico, esses conflitos frios que tornam a paz impossível, mas ao mesmo tempo a guerra é improvável. Tamanho é o nosso poderio bélico, o nosso poder de destruição. Eles reconhecem ambos os lados, ambos os times, né? Mesmo se odiando tanto, reconhecem isso. E sobre essa guerra ideológica, eu quero começar com uma imagenzinha aqui também, o mundo dividido em dois.
dois, né? União Soviética, vermelhinha, o símbolo do socialismo aqui, do outro lado a bandeira dos Estados Unidos, as duas potências centrais, é importante que se diga, no time do capitalismo, outros países estarão envolvidos, né, e fazendo parte desse time capitalista, mas no time socialista do mesmo jeito, outros países envolvidos, liderados por essa potência central. Mas a respeito dessa guerra ideológica, eu gosto dessas duas imagenzinhas. Uma que vai representar, nesse texto curto, que vale a pena a gente ler, a gente vai gastar um tempinho lendo, e depois nessa outra imagenzinha representando toda a visão de mundo, toda a crença, todas as apostas do sistema capitalista que está aqui de azulzinho e lá no vermelhinho o sistema socialista. Vamos ler? É bem resumidinho e expressa muito bem o que cada lado pensa, né? Qual é a visão de mundo de cada lado. Viva o capitalismo! Nós somos o mundo livre. Defendemos a liberdade individual e a democracia. Na nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordar do governo, nem o Estado é o dono de todas as empresas. As pessoas têm chances iguais de alcançar o sucesso e a fortuna. A competição econômica estimula o progresso e os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. A igualdade social acaba com a liberdade e emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona, é contrário à natureza humana competitiva. Vocês vão fracassar. Viva o socialismo! O que vocês chamam de democracia é, na verdade, a liberdade de a burguesia atirar o povo na miséria. As eleições e os meios de comunicação são dominados pelas grandes empresas. Nem nos países capitalistas mais ricos a pobreza foi eliminada. O proletariado, trabalha desde criança e passa fome, enquanto a burguesia vive no luxo e no desperdício. Vocês são imperialistas e exploram os países mais pobres, mas o capitalismo não evita as crises. O socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade social. A união dos trabalhadores do mundo inteiro vai destruir o capitalismo e construir o socialismo. Eu vou deixar para você formular as suas críticas, certamente enquanto você ouvia e lia comigo a formulação capitalista, talvez em algum momento você falou, não é bem assim, não é assim. Mas ao mesmo tempo, quando você lê o socialismo, você diz, não é bem assim, isso é mais na teoria. Eu vou deixar para você desenvolver o seu senso crítico, mas eu acho que resume bem, né? Uma imagenzinha bonitinha, um texto curto que resume bem o que é que está em conflito. Visão de mundo, sistemas políticos, econômicos e sociais. Jeito de levar a vida, jeito de encarar o futuro, jeito de construir esse futuro. Eu acho que está bem resumidinho aqui, né? Quem está nos Estados Unidos, ou melhor, para melhorar, como estão os Estados Unidos no início da Guerra Fria e como está a União Soviética também no início desse período conhecido como Guerra Fria. Daqui a pouco eu quero dividir para a história as subfases da Guerra Fria, mas primeiro vamos nos situar. Começando Guerra Fria, presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Quem é o presidente, ou na verdade o líder maior, o governante da União Soviética? Joseph Stalin. Economicamente, como estão os Estados Unidos? Qual é a política em andamento nos Estados Unidos? O Fair Deal, que significaria, numa tradução, seria um justo trato. Ele seria um continuador, né, o sucessor do New Deal, do Delano Roosevelt. É uma continuação adaptada daquele intervencionismo do Estado proposto por Roosevelt, né, chamado de novo trato, novo acordo, agora justo trato. É um Estado que se mantém intervencionista em algumas áreas, mas começa a soltar outras. Não é à toa que nesse momento os Estados Unidos vão defender o que ficou conhecido como welfare state, ou estado de bem-estar social,
que é aquele Estado que garante leis trabalhistas, que oferece subsídios rurais, que garante um aumento constante do salário, né? Sempre um reajuste salarial. Então ele vai interferir em algumas áreas, mas ao mesmo tempo ele não vai deixar a sua pegada liberal, né? Seria a formulação do neoliberalismo, seria lá nos Estados Unidos, esse início de neoliberalismo está sendo tratado através desse Fair Deal. Enquanto os Estados Unidos estão nesse welfare state, né, está na sucessão do New Deal, lá na União Soviética, Joseph Stalin nada mudou na sua política. Desde que chegou, economicamente ele é aquele cara que acredita nos planos quinquenais, de 5 em 5 anos a economia é programada, é planejada e algumas áreas são estipuladas como metas, né, como alvos de investimentos, de esforços, de foco. Nesse momento, a indústria bélica, não por acaso, né, galera? Joseph Stalin, muito esperto, sacando em que momento ele está, percebendo que ele vai peitar os Estados Unidos, que ele precisa estar no nível dos Estados Unidos, ele vai investir em indústria bélica, bens de equipamento, geração de energia, escolaridade para qualificar a mão de obra. Então, Estados Unidos no welfare state, União Soviética nos planos quinquenais. Ainda nos Estados Unidos, ainda na economia, tem sindicato funcionando sim, mas são sindicatos controlados, né, limitados. Fala-se num sindicalismo de resultado nos Estados Unidos, não um sindicalismo de bagunça, de baderna, de greve, né? Mas um sindicalismo de resultado, então controlado. Lá na União Soviética, eu também tenho controle mais ainda que nos Estados Unidos, né? Opositores do Stalin eram eliminados, eram enviados para campo de trabalho forçado, tá ali logo abaixo os gulags, eram até mesmo mortos, né? A gente sabe que o Stalin está entre os maiores ditadores sanguinários do século XXI e não tem como questionar isso. Matou sim, eliminou opositores sim, mandava buscar onde estivesse, como é o caso do próprio Trotsky, né? Então, isso fica conhecido como grande expurgo, a grande eliminação. Trata-se de uma ditadura. É por isso que você viu lá na imagenzinha o bichinho dos Estados Unidos se gabando ou levantando a bandeira de que nós somos livres, nós defendemos a democracia. Eles estão atacando um ponto fraco do socialismo, o lado autoritário desse tipo de regime, né, praticado pelo Stalin. Do lado de cá nos Estados Unidos, assim que começa a Guerra Fria, o Truman vai colocar em ação o seu plano Marshall, nós vamos falar disso melhor daqui a pouco. A partir de 47, Estados Unidos vai financiar a reconstrução da Europa, que está devastada depois da Segunda Guerra Mundial. E aquela história do American Way of Life, isso é importante, preste atenção. Lembra do American Way of Life? Aquele estilo de vida americano considerado o melhor do mundo, baseado muito no consumismo, nessa liberdade, enfim, mas no consumismo. Eles não deixaram isso para trás, mesmo depois da crise de 29, que foi um baque, que foi um susto para os estadunidenses, eles recuperam essa ideia desse estilo de vida, mas agora com outro nome, o American Dreams. Liberdade sim de consumir, liberdade sim de ter propriedade privada, de liberdade, os direitos naturais, os direitos fundamentais, né? O sonho americano de viver, aquele homem, olha ali, o self-made man, aquele homem que se faz. Veja a liberdade proclamada como um valor caro, jogando na cara dos socialistas, vocês não têm essa liberdade, aqui nós nos construímos, nós somos livres. E de acordo com a nossa liberdade, de acordo com o nosso esforço, nós recebemos em troca. Lembra lá do bichinho dizer? Aqueles que se esforçam têm a riqueza como prêmio. A ideia de meritocracia. Galera, nada mais é que isso aqui é a briga. Ó. Quando os Estados Unidos levantam a bandeira desse estilo de vida americano, desse self-made man, do homem que é dono de si, é isso que está em jogo.
É isso que está sendo o motor da Guerra Fria, é esse conflito ideológico que está alimentando a rivalidade. Um homem que não trabalha para o Estado, como é no socialismo, um homem que não é manipulado, controlado por um Estado gordo, né? Mas um homem que se faz, que é livre para isso. Do lado da União Soviética, desculpa, do lado vermelhinho, né? No time socialista, eu já tenho uma galera que cultua esse líder, que entende que ele é o grande responsável pelo crescimento, né, pela benfeitoria, pelo sucesso, pelo desenvolvimento. É ele que tem controlado esses planos quinquenais. Então, a ele seja o culto. Perceba que são dois modelos de vida. Nós não estamos falando só de economia, nós não estamos falando só de um sistema político, nós estamos falando de um jeito de viver, de encarar a vida, né? Então você viu aqui um panorama, início da Guerra Fria. São esses dois times que eu acabei de caracterizar cada um deles para você. E agora eu vou passar para a forma como eu quero trabalhar a Guerra Fria. Historicamente, como eu disse, um historiador sempre vai estar preocupado com o contexto, claro, né? Mas o desenrolar desse contexto. Então é interessante para mim, como historiadora, isso aqui como uma aula de história, eu te mostrar as sucessões das fases. A Guerra Fria é distribuída em 3 subfases. Ao todo, vamos lá, primeiro definir o que é a Guerra Fria. Um período histórico que vai do final da Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, até o final da década de 80, 1989, trabalhando com anos então, o início seria em 1945 e o final em 1989. Essa data aqui tem algumas outras possibilidades, nós vamos conversar sobre isso. Então, esse período compreendido entre 45 e 89, a gente dá o nome de Guerra Fria, por causa dos motivos que a gente acabou de conversar, esse conflito ideológico, essa guerra que não acontece, mas existe, né? Uma guerra fria e não quente. Quando eu divido em 3 fases, eu tenho a primeira fase chamada de clássica, são os primeiros anos, os primeiros 10 anos ou 9 anos. Depois eu tenho uma fase intermediária chamada de coexistência pacífica ou só fase pacífica, que seria de 1954 a 1970. E aí existe um motivo para a primeira fase terminar aqui, a segunda fase terminar aqui e a detente, que seria a última fase, terminar aqui. Eu preciso contar isso para vocês, né? Por que a primeira fase é chamada de clássica, quando ela está começando e por que ela está acabando em 54. Depois a pacífica, por que ela começa em 54, por que ela termina em 1970. Então eu proponho, galera, que nós façamos uma divisão de Guerra Fria. Eu quero fazer então 3 vídeos, um para cada uma dessas fases. Até numa proposta de fazer vídeos mais curtos para facilitar, né, talvez os seus estudos, talvez você prefira assim. Então esse vídeo de agora vai ser apenas da primeira fase, a fase clássica. Eu encerro esse vídeo, depois eu vou fazer outra videoaula sobre a fase pacífica e mais outra videoaula sobre detente. Combinado? Bora lá? Espero que você goste dessa divisão. Então vamos lá. Aqui, primeiro para você visualizar como um todo, eu sempre gosto disso, né? Eu sempre acho isso didático. Na primeira fase, chamada de clássica, tá aqui a lista de coisas que aconteceram nessa fase. E aí nós vamos comentar tópico por tópico, cada uma dessas coisas aqui. Perceba aqui que Revolução Chinesa, eu coloquei um negritozinho aqui, um destaque, porque também será um vídeo que eu vou produzir sobre Guerra Fria. Esse evento chamado Revolução Chinesa, que aconteceu dentro desse período aqui da fase clássica, é importante demais, é uma potência, a China, né? Até hoje a China é socialista, mantém esse tipo de governo, e é aqui, ó, na Guerra Fria Clássica, que ela passa por uma revolução que transforma a política. Então eu acho importante a gente fazer um outro vídeo também, separar. Eu vou fazer uma videoaula só tratando de Revolução Chinesa. Eu acho que vai funcionar assim também. Do lado de cá, coexistência pacífica e todos os tópicos, os acontecimentos dessa fase. E por último,
a lista de acontecimentos, já é uma lista menor, né? Já é o finalzinho, o encerramento da Guerra Fria, a lista de coisas da Detente, a última fase, também chamada de distensão. Repetindo, farei um vídeo para cada uma dessas fases e ao final, quando você voltar nesse slide, como eu sempre gosto de fazer, se você olhar cada um desses eventos e conseguir se lembrar, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, então é sinal de que tá tudo certo para você, funcionou, fluiu a aula. Bora lá então? Guerra Fria Clássica, de 1945 a 1954. Esse é o período de definição dos primeiros acordos entre as duas potências que estão rivalizando. União Soviética, na pessoa do Stalin, vai se sentar com os Estados Unidos, na pessoa do presidente Roosevelt, depois do Truman, para eles fazerem os primeiros acordos políticos, econômicos e militares. Esse momento, essa fase, essa primeira fase, é a fase chamada de clássica, preste atenção nisso, chamada de clássica exatamente porque é a fase em que está se dividindo o mundo. Veja, vamos tomar um exemplo que eu vou voltar nele daqui a pouco. Havia uma única Alemanha e é na fase clássica da Guerra Fria que a Alemanha será dividida em duas. Havia uma única Coreia e é na fase clássica que a Coreia será dividida em duas. Então é por isso que é chamado de, essa fase é chamada de fase clássica. Porque o que se tem de mais clássico, de mais beabá da Guerra Fria? Bipolarização. Dois times que se odeiam, mas nunca se enfrentam diretamente, né? Os dois, assim, diretamente. Então, essa característica de bipolaridade é criada logo no início, na fase clássica. É por isso que essa fase tem esse nome. É o momento mais beabá, mais clássico da Guerra Fria, em que os dois times estão sendo formados, em que o mundo está sendo dividido de acordo com esses dois times, né? Você vai perceber que naquela lista lá de acontecimentos da fase clássica, muitos desses acontecimentos, como esse que já está na tela, são acontecimentos que estão fechando a Segunda Guerra. Eu preciso dedicar uns minutos para a gente conversar sobre isso. Veja bem, na Conferência de Yalta, olha o que está escrito no meu slide. Os rumos do pós-guerra estão sendo estabelecidos. Em que ano terminou a Segunda Guerra Mundial? 45. É concomitante, galera. É um depois do outro. Tá terminando a Segunda Guerra, tá começando a Guerra Fria. É um puxando o outro. A guerra está sendo terminada, está começando outra. É isso. Então, uma mesma reunião faz parte de um evento e também de outro. Essa mesma conferência que foi realizada lá em Yalta está finalizando a Segunda Guerra, está encerrando um conflito e começando outro. E deixa eu te lembrar, estou aqui para isso. Você se lembra da finalização militar mesmo da Segunda Guerra? Quando a Alemanha é invadida? A Alemanha é invadida pelas metades. De um lado eu tenho tropas estadunidenses misturadas com tropas inglesas, com tropas francesas, eu tenho a frente ocidental dos aliados. Do outro lado eu tenho os russos também invadindo a Alemanha para destruir o nazismo. De repente estão os dois, olha só, inimigos, mas não inimigos na guerra, né? A Rússia, a União Soviética está no time dos Estados Unidos, mas eles não se bicam. A Rússia já é socialista, já é o Stalin. Ele odeia o Hitler, tanto quanto os Estados Unidos. De repente estão os dois dentro da Alemanha. E é por isso que a Alemanha vai ter que ser dividida. Porque os dois times, socialismo e capitalismo, invadiram a Alemanha. Né? Então está terminando a Segunda Guerra, começando a Guerra Fria. Essa é uma reunião que expressa muito bem, simboliza muito bem isso. Eu estou estabelecendo os rumos do pós-guerra, eu estou implantando o socialismo definitivamente no leste europeu. É por isso que desce a tal da cortina de ferro, para que esse leste europeu fique isolado do lado de lá e não venha influências do lado de lá. A Europa ocidental é outra Europa. E quem vai viajar para lá,
ainda hoje sente essa diferença, né, galera? Que quando você vai para a Europa Oriental, você percebe que é outra Europa, porque é essa Europa que estava sob influência da União Soviética e a Europa Ocidental sob influência do capitalismo desde 1945. É nessa conferência que a Coreia, gente, que era uma coisa só, inclusive foi um território que foi alvo dos investimentos imperialistas do Japão. O Japão tentou e pegou a Coreia para ele. Só que como o Japão perdeu a Segunda Guerra junto com a Alemanha, que ele estava no time da Alemanha, os territórios que ele conquistou durante a sua fase imperialista foram retomados, né, ou foram saqueados, né? Os despojos da guerra ficam com os vencedores. Então, a União Soviética é uma vencedora, e esse é o problema da Segunda Guerra, eu tenho dois vencedores, né? A União Soviética venceu e ela quer um pedaço para ela. E os Estados Unidos, o time capitalista também venceu, ele quer um pedaço. Por isso que a Coreia do Norte vai ser rachada. O norte vai ficar para a União Soviética, sob influência do socialismo, e o sul, sob influência do capitalismo. Ainda em 45, outra conferência que encerra a Segunda Guerra e que começa a Guerra Fria, a Conferência de Potsdam. Nessa conferência, a Alemanha, já falei, que era uma só, vai ser dividida até a capital Berlim, antes unificada, e mesmo estando do lado oriental, foi rachada no meio para ter uma Berlim Ocidental, uma Berlim Oriental, decisão da Conferência de Potsdam. E foi nessa conferência também que se declarou o nazismo como crime, a desnazificação aconteceu, não podia mais nenhuma referência ao nazismo como é até hoje, e as indenizações de guerra foram definidas. Veja bem, insisto, são conferências que fazem parte da Guerra Fria? Sim, da sua primeira fase, a fase clássica, mas também são conferências que estão encerrando a Segunda Guerra Mundial, porque uma coisa tem a ver com a outra. Aqui só para você visualizar, ó, a Alemanha, o lado ocidental capitalista, o lado oriental, e perceba que a capital Berlim está inteiramente incrustada aqui no lado oriental, e mesmo assim ela foi dividida. Um pedaço para a União Soviética, um pedaço para o time capitalista. Também faz parte da clássica, da fase clássica, a doutrina Truman. O que é uma doutrina, galera? Uma regra, uma orientação, uma definição de rumo. É para caminhar aqui, é para fazer isso. O Sr. Harry Truman, o então presidente dos Estados Unidos, definiu como regra a contenção do socialismo, regra máxima da Guerra Fria. Estados Unidos vão lutar, vão gastar dinheiro, vão se esforçar, vão fazer o que for preciso com esse objetivo: conter o socialismo, impedir que essa ideia, que esse sistema se espalhe pelo mundo e ganhe adeptos. Uma frasezinha do Truman, de 47, os Estados Unidos devem ajudar os povos livres, veja a insistência na liberdade, a lutar contra os movimentos agressivos que buscam impor-lhes regimes totalitários. E a gente sabe que o vocabulário do Truman não está errado. Chamar o Stalin de totalitarista é correto. Ele se encaixa dentro das características de um regime totalitário. No contexto, no funcionamento, né, nos valores, aqui está certinho. Faz parte da doutrina Truman, então enxergue. Veja bem, a doutrina Truman é algo mais amplo. A ordem máxima é conter o socialismo. Dentro da doutrina Truman, eu tenho o tal do Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Dinheiro, ajuda financeira. Eu vou tirar uns bilhõezinhos aqui e vou mandar para a Europa, para a galera da Europa se reconstruir com a minha ajuda e se manter no meu time. Esse é o ponto, tá? Tudo que for feito dentro da doutrina Truman, seja com ajuda militar, seja com ajuda financeira, o que for, seja com propaganda, faz parte da doutrina Truman também, propagandear, fazer cartazes, enfim. Tudo que estiver dentro da doutrina Truman, qualquer tipo de ajuda, é para
conter o socialismo e trazer os mais adeptos para esse time capitalista, certo? Então, como está a Europa no pós-guerra? Destruída. Qual a intenção de oferecer dinheiro para essa galera que está devastada? Estou te oferecendo ajuda para você manter o capitalismo funcionando dentro do seu país, certo? E você vai perceber, antes de eu comentar esse último quadrinho aqui de baixo, você vai perceber que a Guerra Fria também é um toma lá da cá. Se os Estados Unidos faz alguma coisa, a União Soviética copia, e vice-versa. Se a União Soviética faz alguma coisa, os Estados Unidos quer copiar, porque ninguém quer ficar para trás. Nenhum dos dois times quer se sentir perdedor, quer se sentir atrasado. Então é tomar lá da cá. Um fez, eu também faço. Se o outro fez, se o outro tem, eu também tenho que ter. Você vai ver que a União Soviética pensou num sistema, numa ideia, num plano parecido com o Plano Marshall, porque eles não ficariam para trás. Essa ideia de oferecer dinheiro não foi só na Europa. Um pouquinho mais para frente, na década de 60, perceba aqui, uma reunião é realizada e os Estados Unidos, nessa mesma vibe da doutrina Truman, com o mesmo objetivo da doutrina Truman, decide que alguns bilhõezinhos também seriam destinados para a América Latina. A década de 60 na América Latina é uma década efervescente, borbulhante. Os partidos socialistas já existem na América Latina. Qual é o medo dos Estados Unidos, inclusive depois da Revolução Cubana? Perceba a data. A Revolução Cubana é de 59. Qual é o medo dos Estados Unidos? Que outras revoluções socialistas aconteçam na América. Então, para impedir o socialismo de avançar na América Latina, alguns bilhõezinhos são liberados com o mesmo objetivo, contenção do socialismo. Aqui no Plano Marshall é reconstruir a Europa, primeiro objetivo, mas o objetivo bem embutido ali, né, prioridade ali é impedir o socialismo de ter mais adeptos. Como eu falei, do toma lá da cá, a União Soviética vai reagir e vai inventar o seu próprio sisteminha de ajuda econômica, o Comecon. Criado em 1949, esse Conselho de Assistência, o próprio nome está te dizendo o que é, um Conselho de Assistência Econômica Mútua. Eu vou oferecer grana para países de regime socialista. Estou aqui para ajudar vocês, mas se mantenham no meu time, continuem vermelhinhos. Não posso esquecer de ressaltar que, enquanto aqui a intenção é que os países socialistas sejam ajudados e continuem sendo socialistas, eu tenho uma curiosidade, né, uma contradição aqui no Plano Marshall. Um dos países, mesmo sendo um dos países que recebe essa grana, mesmo sendo socialista, ele recebeu a grana do Plano Marshall. A Iugoslávia, galera. Olha que interessante. A Iugoslávia tem um governo socialista, mas ela recebe financiamento do Plano Marshall. Então não pense que é uma coisa quadradinha, tá? Plano Marshall acode quem é azulzinho, Comecon acode quem é vermelhinho. Não necessariamente, existem exceções nessas regras aí. No mesmo ano da fundação do Comecon, desse Conselho de Ajuda Mútua, a União Soviética testou a sua primeira bomba atômica no deserto. Deixa eu comentar isso aqui. O primeiro a mostrar seu poder de armas nucleares foram os Estados Unidos. Você sabe que Pearl Harbor foi para isso. Foi para mostrar poder para a União Soviética. A União Soviética não tinha nada nuclear elaborado, nenhuma bomba elaborada. Mas nesses 4 anos ela vai reagir. Óbvio, né? Ela sacou que precisava desenvolver isso. Então, depois de 4 anos pesquisando, nesses 4 anos, inclusive, mandando espiões para os Estados Unidos, galera, até isso aconteceu. Espiões russos tentando ir para o time capitalista para pegar informações de como fazer bomba, é sério, até que em 49, depois desses 4 anos de investigação, de espionagem, de teste, de ciência, enfim,
eles fazem testes no deserto e os Estados Unidos têm notícia desse teste. Estados Unidos reage, toma lá da cá. Fez o Comecon, testou a bomba, Estados Unidos reagiu. Como que os Estados Unidos reagiu? Criando uma aliança militar. A organização do Tratado do Atlântico Norte, hoje existente, ativa, a chamada OTAN, nada mais era que uma parceria militar. É a atuação da OTAN na Síria. Você já escutou alguma notícia sobre isso? Em algum momento você viu no Jornal Nacional, forças da OTAN desembarcam no Oriente Médio. Forças militares, eu estou falando de reforço bélico, de reforço militar. Para isso foi inventada a OTAN, porque a União Soviética testou a bomba, eu preciso estar com minhas alianças militares estabelecidas. A OTAN é a aliança militar do time capitalista. Claro que essas negociações militares acabam extrapolando os assuntos militares. Países que se ajudam nos assuntos bélicos, nos assuntos militares, que oferecem reforço de arma, de munição, de soldado, é claro que a economia deles também vai estar em um bom relacionamento. A diplomacia entre eles vai estar em alta, vai estar bem resolvida. Então é normal você, às vezes, até confundir. Repara como é que está nos meus slides. A OTAN é uma aliança militar. Eu estou falando de força bélica, me preparando para uma guerra. Mas, claro que existem parcerias econômicas. É todo mundo no mesmo time, né? Afinal de contas. É nada mais, nada menos que reforçar a doutrina Truman. Reforçar a política anticomunista. Do seu lado, a União Soviética não vai deixar isso barato também, e aí ela vai montar o seu timinho militar. A correspondente da OTAN, do lado soviético, a aliança militar correspondente foi chamada de Pacto de Varsóvia, criada em 1955, e nada mais é que uma cópia da OTAN, só que para países socialistas. E a mesma coisa que eu afirmei, aliança militar, apoio bélico, se eu precisar de soldado, você me ajuda? Sim. Se eu precisar de arma, você me fornece? Sim. Mas se eu precisar de dinheiro? Também. O Comecon é reforçado com o Pacto de Varsóvia, tudo bem? O Plano Marshall é reforçado com a OTAN, ok? É isso. Então você tem aqui, se fosse para a gente fazer um mapinha, né? Os países integrantes da OTAN seriam os de azul, a linhazinha preta seria a cortina de ferro, tentando separar um lado do outro, o Pacto de Varsóvia, esses países de vermelhinho, basicamente as repúblicas soviéticas, né? Ainda na Guerra Fria Clássica, você precisa saber o que foi o macartismo. O nome macartismo vem do sobrenome desse senador estadunidense, o senhor Joseph McCarthy, que assumiu, sendo um senador, assumiu a liderança do Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas. Jeane, já existe CIA em 1950, quando começou o macartismo? Já existe. Mas além da CIA, veja, lá nos Estados Unidos eles criaram um comitê para investigar internamente atividades anti-americanas. Esse casal, o senhor Julius e a senhora Ethel Rosenberg, foram o casal símbolo, esses dois formaram o casal símbolo do macartismo. O que foi o macartismo, Jeane? Essas investigações internas dos Estados Unidos para achar espiões soviéticos, para achar simpatizantes comunistas e perseguir, e prender, e matar, e condenar. O macartismo nada mais foi que perseguir, condenar simpatizantes do socialismo, ou mais que simpatizantes, né? Realmente ativistas, pessoas ligadas à União Soviética, como era o caso desse casal.
Me deixa resumir a história desse casal. Eles foram pegos por esse comitê, as investigações levaram a esse casal, um casal de cientistas, e esse comitê denunciou esse casal como um casal de espiões soviéticos que estavam nos Estados Unidos à procura de, olha isso, de informações sobre a bomba, sobre as pesquisas nucleares científicas desenvolvidas nos Estados Unidos. Eles queriam saber, ter acesso para poder levar para a União Soviética. Foram presos e morreram na cadeira elétrica, condenados à morte. Na época, ainda ficou alguma dúvida, não foi totalmente comprovado que esse casal realmente era um casal de espiões ligados à União Soviética, então ainda deixou no ar aquela sensação de, poxa vida, mas os caras eram inocentes. Mortos, beleza, morreram. Mais adiante, algumas investigações, outras investigações foram feitas, mais estudos foram feitos e parece que esse comitê de investigação, liderado por esse senador, não errou. Esse casal realmente estava a serviço da União Soviética. Tá? Então, o macartismo foi isso, essa perseguição a simpatizantes. Além desse casal, que eu disse que virou símbolo porque são inocentes, nossa, matou à toa, eram inocentes. Não eram, né? Mas além desse casal, veja quem sofreu os efeitos do macartismo. Charles Chaplin. Palavras dele. Desde o fim da última guerra mundial, eu tenho sido alvo de mentiras e propagandas por poderosos grupos reacionários que, por sua influência e com a ajuda da imprensa marrom, a imprensa sensacionalista, criaram um ambiente doentio, palavras de um cara inteligente e que viveu nessa época, no qual indivíduos de mente liberal possam ser apontados e perseguidos. Nessas condições, acho que é praticamente impossível continuar meu trabalho do ramo do cinema e, portanto, me desfiz da minha residência nos Estados Unidos. Charles Chaplin, um cara inteligentíssimo, você já deve ter ouvido falar dele, um cara genial no cinema, crítico, fez um filme com críticas diretas ao nazismo, né? Aquela loucura expansionista do Hitler, não tinha medo de criticar mesmo, ele mesmo está se chamando de mente liberal, e ele era bem isso, mas exatamente por essa criticidade, por essa genialidade, ele acabou sendo investigado, começou a ser perseguido pelo macartismo. E aí ele se desfaz da sua residência nos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, se eu não estou enganada. Veja, é o próprio Chaplin que está falando de um ambiente doentio. Esse macartismo deixou de ser aquela coisa de investigação com prova, né? Tá comprovado que você faz parte do socialismo. Não, galera, às vezes um cara crítico poderia ser enquadrado como um socialista, como um simpatizante e perder a sua vida, ou ser perseguido, ser censurado por causa disso. É por isso que ele fala desse clima doentio. Eu me lembro de estudar isso na faculdade com uma professora e ela usava outra palavra, paranoia mesmo. Paranoia de achar que todo mundo está envolvido com o socialismo, sabe? Qualquer um aqui que criticar, ixi, já é socialista. Esse era o clima nos Estados Unidos na Guerra Fria. Só uma curiosidade, eu também já li algumas coisas de psicologia na época da Guerra Fria e era muito normal as pessoas serem diagnosticadas com esquizofrenia. E dentro da esquizofrenia, que é uma doença psicológica, é normal a pessoa ter mania de perseguição, de achar que ela está escutando vozes, que alguém está bisbilhotando, está espionando. E aí, olha que interessante, era difícil separar o que era doença, porque às vezes não tinha ninguém perseguindo a pessoa, era doença mental, do que era real. Porque nesse clima paranoico, doentio, de perseguir se você é mais crítico, talvez realmente você estava sendo perseguido, investigado, né? Fiscalizado. Realmente estava acontecendo, mas você poderia ser taxado como um esquizofrênico, como um doente mental. Interessante isso, né? Só uma curiosidade.
Seguindo, junto com isso aqui ainda, né, gente, é o que eu acabei de contar. Você acha que você está sendo espionado e realmente existe uma central de inteligência muito bem equipada, muito competente, tanto de um lado quanto de outro. Aí você põe na cabeça, estão me vigiando, tem alguém atrás de mim, tem alguém me escutando. E de repente tem mesmo, né? Às vezes você não está sendo esquizofrênico, você não está sendo um doido, tá? Você está realmente sendo espionado, porque é normal dessa época. A KGB seria o órgão de espionagem a serviço da União Soviética, né? E a CIA, o órgão de espionagem a serviço dos Estados Unidos, do time capitalista. A Guerra Fria Clássica, preste atenção que agora eu estou finalizando essa videoaula e essa fase, vai terminar em 54 por causa de duas coisas. Em 53 morre o Stalin. Morte morrida, não foi morte matada. E em 54, aquele senador que começou com a paranoia do macartismo não é mais senador. Jane, o que isso tem a ver? Veja, nos dois lados, nos dois times, eu tenho duas figuras que representavam o rigor, que representavam, né, a exigência, a crueldade, que não estão mais em atividade. Um morreu e o outro não está mais na política. Vocês concordam que muitas vezes não, a história é feita por homens. Quem é que está segurando o negócio aqui, né? Quem é que está com o laço apertado? Quem é que está com o rigor em dia? O Stalin na União Soviética, o McCarthy, claro que outros também, o próprio Truman, mas o McCarthy que está estabelecendo essa política paranoica de perseguição. Quando os dois são afastados, é como se afrouxasse um pouco. E literalmente vai afrouxar. O próximo cara que vai ser o governante da União Soviética, o Nikita Khrushchev ou Khrushchev, ele não é tão linha dura quanto o Stalin. Ele já tem uma postura mais moderada. Então veja, aquela Guerra Fria de muita bipolaridade, de eu nem converso com você, vai afrouxar um pouco. E aí virá a segunda fase, não por acaso chamada de coexistência pacífica. Spoilerzinho rapidinho pra gente fechar essa aula. O próprio Nikita Khrushchev vai começar a conversar com o presidente dos Estados Unidos. E em tempos de Guerra Fria clássica, nos primeiros momentos da Guerra Fria, essa conversa, essa aproximação, esses acordos eram inimagináveis, eram impossíveis, porque era uma bipolaridade acirrada. Vem, troca a pessoa, veja isso. A história é feita por homens. Quando eu troco os homens que estão na liderança, a história toma outro rumo. E aí eu vou sair da fase clássica, endurecida, bipolarizada, para uma fase de uma coexistência. Olha o nome, coexistência. Eu existo e você existe comigo, pacífica. Veremos no próximo vídeo, então, na próxima videoaula, como foi a segunda fase da Guerra Fria, chamada de coexistência pacífica. Até lá!